Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Determine a leitura de cada amperímetro e de cada voltímetro a seguir. Considere os instrumentos ideais de medida. Então, se a gente for reparar esse circuito, a gente tem um amperímetro associado em série no circuito, então é uma forma correta de associar o amperímetro, porque amperímetro é associado em série à parte do circuito que você quer medir a corrente elétrica, e o voltímetro ele é sempre associado em paralelo. Então, está em paralelo a esse resistor, está em paralelo a esse aqui, em paralelo, então as associações estão corretas. Agora, para a gente resolver esse circuito, você lembra que aqui, olha, eu tenho uma associação de uma DDP com uma resistência e aqui também. E isso caracteriza que é um gerador ou um receptor. Para a gente identificar quem é o gerador e quem é o receptor num circuito, a gente pode pensar assim. A corrente elétrica, quando ela vai do polo negativo para o polo positivo, eu tenho um gerador. E quando a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo, eu tenho um receptor. Outra forma de identificar o gerador no circuito é pela maior DDP, pela maior voltagem. Então, se a gente for olhar aqui no nosso circuito, essa voltagem aqui é maior que essa. Então, esse aqui seria o meu gerador e esse aqui seria o meu receptor, certo? Como a gente está falando em amperímetro, amperímetro mede a corrente elétrica, tá? E no sistema onde eu tenho um gerador associado a um receptor, a gente pode pensar o seguinte, pela lei de Pauli, a corrente elétrica num circuito onde eu tenho um gerador e um receptor é força eletromotriz menos força contra-eletromotriz divididos pela soma dos resistores, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, esse aqui, voltagem DDP do gerador menos voltagem DDP do gerador divididos pela soma das suas resistências internas. Mas como aqui o gerador e o receptor estão associados a outros resistores, a gente pode ter a lei de Pauli para gerador, resistor, receptor da seguinte maneira. DDP do gerador menos DDP do receptor divididos pela soma de todas as resistências do circuito, certo? E para terminar, a gente tem a equação do gerador, que é força eletromotriz menos resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. E, num receptor, eu tenho força contra-eletromotriz do receptor mais, cuidado aqui, da resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica do circuito, certo? Redesenhando o meu circuito aqui, eu posso ter essa característica aqui do meu circuito. Eu só tirei os voltímetros, tá? Então, você nota que a primeira coisa que eu vou calcular é exatamente a corrente elétrica do circuito. Depois eu vou calcular as minhas voltagens de cada um dos voltímetros. Então, pelo que a gente sabe, né, pelo que eu disse aqui, a corrente elétrica ela vai do polo negativo para o polo positivo no gerador e do positivo para o negativo no receptor. Mas quem é o gerador? É o que tem a maior DDP. Então, veja bem, aqui é 50 volts, aqui é 20 volts. Então, esse aqui é o meu gerador, esse aqui é o meu receptor. Então, a corrente elétrica ela vai da onde? Do negativo para o positivo, certo? Então, do negativo para o positivo. Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica. Ela vai passar aqui, ó,
do positivo para o negativo e depois ela vai voltar ao meu gerador. Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica nesse circuito aí. Como é que eu vou calcular, então, a corrente elétrica? Usando a relação quando eu tenho gerador, resistores e receptor associados. Então, a lei de Pauling é força eletromotriz do gerador menos a contraeletromotriz do receptor, divididos pela soma dos resistores do circuito. Então, aqui vai ficar assim, ó, I é igual a 50 menos 20, divididos por 3 mais 3 mais 2 e mais 2, né? Ó, 3 mais 3 mais 2 mais 2. Então, aqui vai ficar 30, né? 50 menos 20, 30. 3, 6, 8, 10, divididos por 10. Então, a gente chega à conclusão que a corrente elétrica do circuito é 3 amperes. Agora, eu vou medir a voltagem que está passando pelo meu gerador, não é? Porque esse aqui é o gerador. E aí, eu vou usar a equação do gerador. Então, eu posso escrever assim. Para o meu gerador, tá? Vai ficar U é igual a E menos RI. Então, a DDP do gerador vai ser a 1, certo? Então, vai ficar 50 menos 3 vezes a corrente elétrica, que é de 3 amperes. Então, o 1 vai ser igual a 50 menos 9. Então, meu voltímetro 1 vai marcar 41 volts, certo? Esse aqui é o meu receptor. Então, a gente pode dizer o seguinte, que para o meu receptor, a gente vai ter que U, no caso, seria o 2, né? Vai ser igual a força contra a eletromotriz mais a sua resistência interna vezes a corrente do circuito. Então, eu sei que o U2 vai ficar 20, mais sua resistência interna é 2, vezes a corrente elétrica do circuito, que é 3. Então, o 2 vai ser 20 mais 6. Eu sei que o 2 vai ser igual a 26 volts. Agora, o meu V3, não é? Como eu tenho apenas um resistor e eu associei um voltímetro a ele, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Então, eu sei que o meu U3 vai ser igual a 3, que é a voltagem dele, vezes a corrente do circuito, que é 3. Então, o 3 vai ser igual a 9 volts. Agora, o U4, nota o seguinte, que o U4 é no resistor de 2 ohms. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou usar de novo, quem vê, ri. Então, o 4 vai ser 2 vezes 3, o 4 vai ser de 6 volts. Beleza?